Estou aqui agora, neste momento, dia do Senhor, nesse feliz sábado do Senhor, para vocês, para cada um de vocês. Quero saudar a todos, né? Na paz do Senhor Jesus, né? E aos amigos, um bom dia, né? Uma boa tarde, né? E que neste momento estou com a minha Bíblia aberta, né? Em João capítulo 10, né? O Evangelho de João capítulo 10, ele fala que Jesus é o bom pastor. Nesse momento irei fazer algumas considerações nesse tema. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e ficasse atento ao que vou pregar nesse momento, certo? Nesse momento você curve a sua cabeça onde você estiver, na sua casa, no hospital, aonde você estiver. O importante é a sua intenção. E curve a cabeça e ore comigo neste momento para que o Espírito Santo de Deus venha falar assim comigo e também com você. Oramos. Senhor, maravilhoso, altíssimo Deus, Pai que está nos céus, graça nós te damos, Senhor. É por mais um sábado, o Senhor nos concede, o Senhor queira abençoar também a tua igreja, o teu povo, nos quatro cantos da terra, esteja também com todas as famílias da terra também. Sabemos que as mãos do Senhor estão estendidas sobre todas as nações da terra. Pai querido, fica conosco, desde já agradecido em nome do Senhor Jesus. Para a glória de Deus, amém e amém. Então, já estou com a minha Bíblia na mão, você também pode estar com a sua Bíblia na mão neste momento. Se você não tem a Bíblia, você pode pegar uma caneta, um papel e acompanhando o tema, né, que vou pregar aqui, né, a gente vai fazer algumas considerações para poder iniciar o tema. Então, nós vemos aqui, no Evangelho de João, no capítulo 10, né, Jesus, o bom pastor. Né? Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. O que você entendeu desses versículos que foi lido? É isso mesmo. Jesus está falando, na verdade, ele diz assim, eu estou mais do que afirmando. E digo que aquele que não entra pela porta, no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. E Jesus fala que ele é a porta. E se você não entra por Jesus, mas sobe por outra parte, então você é ladrão e salteador. Né? E nós podemos ter a certeza de que, né, na verdade, se você não está pela palavra, Jesus está falando que se você não entra pela porta, você é ladrão. Né? E o ladrão, ele não tem direito de herdar o reino dos céus. Né? Mas ele fala que aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Né? O pastor. Está falando que o que entra pela porta é o que entra pela palavra. Né? Ele entra pela porta. O que entra pela porta é o pastor. O pastor é Jesus Cristo. Ele entra pela palavra. E você também deve entrar pela palavra. E este é o porteiro. Aí tem um porteiro que abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Esse mesmo porteiro que ele é a porta é Jesus. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Então, se você conhece a voz do seu pastor, que é a voz de Jesus, de maneira nenhuma você vai seguir o estranho. Né? De maneira nenhuma você vai seguir o estranho. Né? Porque se Jesus chama, ele é o pastor, ele chama, e as ovelhas vai adiante e segue porque conhece a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, diz o versículo 5. Né? Antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Veja bem que Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que lhes dizia. Então, nós podemos ver no versículo 7 que Jesus repete novamente.
Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. A gente observa que Jesus está falando essas parábolas para uma multidão e elas não estão muito dispostos a ouvir a voz de Jesus. Jesus fala no versículo 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Se você entrar pela porta que é Jesus, você pode se salvar. Você pode entrar e pode sair, e você vai achar pastagem. Quer dizer, o que é pastagem? Uma palavra, a palavra de Deus que os alimenta, né? E ele diz aqui no versículo 10, o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Mesmo você sabendo que Jesus, mesmo você sabendo que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, e sabendo que Jesus tem vida e vida com abundância, e porque você então vai seguir os estranhos, sendo que você pode ser um seguidor de Jesus. Maravilhosa palavra, né? Eu sou o bom pastor. Jesus diz que ele é o bom pastor. E o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. E aqui Jesus está falando que por aí tem muitos mercenários que têm as ovelhas, mas não cuidam das ovelhas. Então, o mercenário é aquele que se apega no seu salário, está interessado no poder financeiro que ganha. Eu sou o bom pastor. Veja o verso 14. Veja o verso 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Jesus conhece quais são as suas ovelhas. As suas ovelhas guardam a sua palavra. As suas ovelhas guardam a lei de Deus, a lei do Pai. E as suas ovelhas também guardam o sábado. Mas Jesus está falando que ele ainda tem outras ovelhas. Ainda tem outras ovelhas. Veja bem, o versículo diz assim: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Eu pergunto para você, será que os pastores que aí estão, eles dão a vida pelas ovelhas? Se eles mesmos não têm vida em si mesmos, porque não fazem a vontade de Deus, segundo o que está escrito, se não tem vida para si mesmo, não vai dar vida para outras pessoas. E Jesus podia falar que ele daria vida pelas pessoas, porque ele teria vida, porque ele estaria na palavra, vivia na palavra, e ele teria a vida com o Pai, a vida que o Pai lhe deu. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Você não pode ficar sem esse pastor que é Jesus Cristo. E veja bem que Jesus tem outras ovelhas
que está em outros apriscos, mas convém que eles venham para o aprisco, que essas ovelhas venham para o aprisco, para que elas possam ser agregadas. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento, diz Jesus, eu recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. Então, houve ali uma divisão entre os judeus. Eles se dividiram por causa dessas palavras. E muitos dos judeus diziam, tem demônio. E eles estavam dizendo que Jesus estava endemoniado, estava fora de si, porque o ouvisse. E dizia um outro, estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Então nós podemos ver que tem alguém da multidão que reconhece Jesus como um profeta da Galileia. Tem alguém dentre a multidão que reconhece Jesus como Deus. E nós podemos ter a certeza que Jesus é igual a Deus, porque ele é uma obra do Espírito Santo. E aí, aqui no versículo 22, do mesmo capítulo 10 de João, há uma festa de dedicação em Jerusalém. E essa festa de dedicação, a Bíblia diz que era inverno. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão, aquele templo bonito que Salomão construiu. E aqui nós podemos ver que os judeus começaram a rodear o mestre e disseram-lhe, até quando terás as vossas almas suspensas? Se tu és o Cristo, diz-lo abertamente. Respondeu-lhe Jesus, já vou-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço, em nome de meu Pai, essas obras testificam de mim. Jesus está sendo claro com os judeus. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já eu vos tenho dito. Jesus falou assim, vocês não são das minhas ovelhas, é por isso que vocês não crêem nas obras que eu realizo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço-as e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que é mais, deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Saiba você que uma pessoa, quando ele se rende a Cristo, realmente ninguém mais pode arrebatá-lo. Agora, é preciso observar que o Pai, Deus é aquele Pai de amor que quer nos proteger. E as pessoas, por não querer a proteção de Deus, andam se machucando por aí. Porque Jesus falou assim, eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedra para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedente de meu Pai. Por qual dessas obras? Por causa dessas obras. Por qual dessas obras
me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe, não te apedrejemos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Outra blasfêmia dos fariseus. Respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, a Escritura não pode ser mudada. Aquele a quem o Pai santificou, enviou ao mundo, e vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Então, blasfemaram de Jesus contra o Espírito Santo, porque o próprio Jesus professa ser igual a Deus, e blasfemaram. E se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço, não credes em mim? Crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procurava, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou das suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para um lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam, na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele. Amém? Então nós vemos aqui, irmãos, que não foi fácil o ministério de Jesus aqui na terra. Sendo perseguido pelos judeus em todos os momentos, mas mesmo que ele foi até a cruz, mas ele todavia falou a verdade, e na sua boca nunca se achou engano. E nós, quando falamos a verdade, nós, o povo de Deus, quando falamos a verdade, também temos perseguições. Mas, neste momento, eu quero encerrar o meu vídeo por aqui, e desde já quero falar para você que está seguindo o meu canal, para aquele que ainda não está seguindo o meu canal, que as minhas orações são por vocês, e que vocês possam receber também aí as bênçãos do sábado. Quero abençoar também, fazer uma oração, para que o Senhor também possa abençoar a minha família, os nossos amigos e todos quantos me seguem o meu canal, mas você é um canal de bênção onde você pode ter a vida totalmente transformada. Desde já estamos gratos a Ti, Senhor, por todos os benefícios. Senhor maravilhoso, Altíssimo Deus, Pai, que está no céu, graças nós te damos, por ter nos usado neste momento, nos dado sabedoria da Tua palavra, e veio usar outras pessoas, transformar as vidas, e que os seres humanos possam abrir o coração, permitir que o Espírito Santo de Deus o transforme. Pai, que ele esteja agradecido, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém.